Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Dr. Luciano de Jesus. O Dr. Luciano é psicólogo e veio aqui nos falar sobre a transexualidade. Muito boa tarde, Dr. Luciano. Boa tarde, Rosânia. Em primeiro lugar, aproveito para agradecer o convite feito pela Rosânia e pela equipa da Rádio Horizonte para me convidarem para estar uma vez mais nesta sessão do programa Ciência e Saúde. E hoje vamos falar então sobre o tema da transexualidade. Antes de abordarmos o que é ser transexual, eu gostaria de chamar a atenção para um conceito importante, que é o conceito da identidade de género. O que é isto da identidade de género? Todos nós identificamos-nos como homens ou como mulheres. É uma identificação pessoal, profunda, no sentido de que orienta a nossa vida, que dá estrutura à nossa personalidade. E outro ponto interessante é que todos nós, quando nascemos, é feito através de uma análise sumária da nossa genitália, é-nos atribuído um sexo, ou o sexo masculino ou o sexo feminino. Ora, o que é que acontece na população transexual? Na população transexual, o que acontece é que esta identidade de género, esta identificação psicológica profunda, pessoal e estruturante da personalidade não corresponde ao sexo que a pessoa teve ou qual foi identificada no momento da nascença. E isto gera uma discrepância. Esta discrepância pode acarretar níveis de sofrimento elevadíssimos. Então, o que é um homem transexual? Um homem transexual é uma pessoa que tem uma identidade de género masculina, mas que o sexo atribuído à nascença foi o sexo feminino. Assim, uma mulher transexual é uma mulher que tem uma identidade de género feminina, mas o sexo atribuído à nascença foi o masculino. Esta discrepância, este sofrimento, esta diferença entre aquilo que eu sou e aquilo que aquilo que o meu corpo mostra, pode levar a sérias perturbações mentais. Quero chamar a atenção que não é a transexualidade por si, é as vivências que a pessoa passa em função desta incongruência entre a identidade de género e o sexo atribuído e as vivências pessoais que ela teve ao longo do seu desenvolvimento e em muitas situações também no momento atual, no presente do seu ciclo de vida, faz com que cause este grande sofrimento, estas perturbações mentais que são quais? Ansiedade, depressão, fobia social em algumas situações e, mais lamentavelmente, a ideação suicida e as tentativas de suicídio. A pessoa se sente deslocada na sociedade, Dr. Luciano? Ou ela pode tentar se ajustar contraditoriamente? A verdade é que a pessoa transexual, assim como todos nós, tendemos a nos ajustar aos moldes da sociedade. Só que é verdade. Vamos colocar isto então em cada um de nós. Imagine, Rosânia, o que seria se a Rosânia, a partir deste momento, fosse privada de se expor como mulher e tivesse que viver na integridade como um homem. De certeza iria se sentir desconfortável, porque existem situações, existem experiências que, se forem momentâneas, podem ser agradáveis ou estruturantes, mas se tiver que o demonstrar diariamente, vai causar imenso sofrimento. Estas pessoas tendem a ajustar a sociedade, só que o sofrimento psicológico que elas vivem é de tal modo e de tal ordem, tão significativo, que causa este desconforto. Há uma discriminação social em relação a esse tema, não é, Dr. Luciano? Infelizmente a sociedade, por mais abertura que exista, infelizmente a sociedade ainda hoje em dia privilegia uma identidade de género rígida, em detrimento de questões mais relacionadas com a identidade da pessoa, ou seja, não se valoriza tanto a pessoa, mas sim valoriza-se mais aquela estrutura rígida, tudo o que saia desses moldes de uma estrutura rígida. A sociedade pode não estar, e a sociedade somos todos nós, pode não estar preparada para encarar de nenhum leve, digamos. O que é dentro da definição de transexualidade, então, o que faz com que a pessoa queira modificar o seu corpo, transformar o seu corpo, é uma insatisfação de não estar adequada dentro daquele corpo, não é? E esse período dessa transição, como é que ocorre, doutor?
entre a pessoa decidir que ela não é aquilo. Eu sou uma Sim. mulher, mas eu não me sinto bem como mulher. Até eu chegar no ponto de que entre eu sou coerente com o que eu penso e com o meu corpo. É verdade que é um processo longo e as pessoas transexuais, segundo os casos que se encontram na prática clínica e na literatura, em quase 100% dos casos as pessoas transexuais veem-se como não pertencente àquele corpo que têm, como desde sempre, desde crianças. Sempre perceberam que não pertenciam àquele corpo. E isto leva até tomarem o primeiro passo de recorrerem a um profissional e a um profissional clínico para encontrar ajuda para a reafirmação sexual, que é um procedimento longo que engloba terapias hormonais, numa primeira fase terapias hormonais e depois terapias cirúrgicas, como por exemplo as mastectomias, os implantes mamários e finalmente com a derradeira intervenção, que é a intervenção da reatribuição sexual, ou reafirmação sexual, que consiste no aproveitamento do tecido genital existente e digamos assim, na reatribuição, na reconversão desse tecido genital no sexo congruente com a identidade de género, sem esquecer, como é óbvio, a componente estética e funcional. E este é um processo muito longo. E na literatura existem casos bem documentados de situações em que a identidade, esta discrepância entre a identidade de género e o sexo aparece já muito cedo, e as famílias muitas vezes não lidam bem com isso. E estamos a falar das crianças e dos adolescentes, e depois aparece mais tarde no ciclo de vida. Aparece, é dado a conhecer, mas a pessoa sempre teve isso dentro de si. Um bom exemplo é o exemplo do Bruce Jenner, que atualmente é Kathleen. O Bruce Jenner foi um atleta medalhado olímpico nos Estados Unidos, que durante toda a sua carreira viveu preso a um corpo que não lhe pertencia. Só que como ele vivia numa sociedade que era extremamente estigmatizante e rígida do ponto de vista da identidade de género, ele nunca conseguiu fazer essa transformação. Quando acabou a sua carreira como atleta olímpico, optou por tentou iniciar o processo de transição. A verdade é que não desistiu, mais uma vez devido à pressão da sociedade, e a forma que ele encontrou para aliviar aquela tensão, aquele stress todo que tinha, era em pequenas viagens que fazia. Eu optava por viajar sozinho e quase sempre viajava assumindo o papel do sexo oposto. O sexo oposto ou o sexo que ele tem, mas congruente com a identidade de género. No fundo ele viajava vestido de mulher e era uma forma, quase como uma catarse, uma forma de aliviar aquele stress. Liberdade. Aos 65 anos, agora em 2015 voltou de cima este tema, também com o exemplo dele impulsionado com a capa na revista Time, em que ele efetivamente, e estamos a falar aos 65 anos, em que ele efetivamente decidiu que já não conseguiria mais continuar neste registro e iniciou o processo de transição. Mais uma vez, chamo que isto é um processo muito longo. Inicia-se com avaliações psicoterapêuticas, e é importante aqui acrescentar um ponto, é que neste processo de transição existem diretrizes internacionais que definem muito bem todas as fases e todos os procedimentos a adotar em cada um destes processos. Estas diretrizes, assim como existe a Organização Mundial de Saúde para as questões de saúde, que pode não obriga, mas define orientações que os profissionais de saúde devem utilizar em determinados assuntos. A verdade é que existe uma sociedade formada por profissionais de saúde de várias áreas que dedica-se a estabelecer linhas orientadoras, a definir formas de ação, e essa sociedade é conhecida como a WPATH, que é a World Professional Association for Transgender Health. Por que é que esta sociedade é importante? Trata-se de uma associação extremamente importante porque é uma associação que define os Standards of Care. O que é isto, os Standards of Care? São linhas orientadoras de ação, ou seja, em função de evidências científicas, o que é que se deve fazer. Quase que são as fases pelas quais uma pessoa transexual que quer iniciar o processo de reafirmação sexual, quais são as fases que essa pessoa deve passar e, acima de tudo, quais são as linhas orientadoras de ação dos profissionais de saúde.
obviamente, define, a WPA-TH define estas linhas orientadoras, podem não ser seguidas em todos os países, infelizmente, mas a tendência é que a nível internacional a maior parte dos países optem por seguir essas linhas. Aqui em Portugal, como que estamos dentro dessa lei, das leis da transexualidade? A verdade é que em Portugal nós temos uma situação ambivalente. Por um lado, relativamente ao processo de transição, nós somos mais rígidos. Por exemplo, em determinadas fases do processo, até na intervenção cirúrgica, é necessário 2 avaliações, que é algo que atrasa do ponto de vista burocrático e que causa muito sofrimento às pessoas. E, para além disso, é preciso também uma coisa que a Standards of Care da WPA-TH diz que não é necessário, que é uma avaliação da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos diz que é necessário dar uma autorização para que se processe a última intervenção, que é a intervenção de retribuição aqui sexual. Em Portugal. Cá em Portugal. Isso é um atraso relativamente às normas internacionais. Mas existe uma notícia positiva, é que Portugal está à frente e é o único país europeu que tem uma lei, que é uma lei que protege e defende a identidade de género e que permite também fazer a mudança do nome no registro civil, ou seja, facilita isso, vai reconhecer direitos à população transexual. É a Lei número 7 /2011 de 15 de março. Aí estamos de parabéns, estamos à frente do que se faz a nível internacional. Dentro ainda desse assunto, Dr. Luciano, para fecharmos aqui a entrevista, o que gostaria de deixar de informação aqui para a nossa sociedade, para os nossos ouvintes aqui do programa Ciência e Saúde? Eu penso que para a população em geral é importante nós termos consciente isto, é que a população transexual é uma população que tem os seus direitos como todas as outras minorias da nossa sociedade e como tal devem ser respeitadas. Eu inicialmente quando falei dos problemas de saúde mental são problemas que decorrem não do fato de serem transexuais, mas sim do fato de terem passado por vivências no seu ciclo de vida extremamente gravosas e extremamente violentas, como alienação económica, alienação familiar, até a própria agressão física e anónima, gratuita na rua. E é importante respeitar essas pessoas. Em segundo lugar, para os profissionais de saúde, chama a atenção da necessidade de terem cada vez mais formação para poderem estar prontos num primeiro contacto junto a esta população e também para adotarem mais aquela noção de advocacy, que é uma noção de intervenção. Por um lado, uma intervenção psicossocial, explicando às sociedades em que consiste as características desta população e quais são as formas que podemos atuar, e por outro lado uma ação digamos assim, educativa também junto à população. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.